Olá, bem-vindo ao módulo 13 de revisão do curso de inglês e hoje vamos dar início ao estudo das orações subordinadas em inglês, algumas dessas orações. Hoje vamos falar especificamente de future time clauses e também de duas formas de oração subordinada adverbial condicional. Bom, primeiramente as future time clauses, então as que fazem referência ao futuro, e aí precisamos pensar então na questão da oração dependente e da oração independente dentro dessa oração subordinada. Bom, em inglês, a oração dependente, a que vai ter a presença da conjunção, sempre vai estar no present simple, ou no present continuous, ou no present perfect. Então, a ideia do tempo presente. E a oração independente no tempo futuro, ou com will, ou com going to, ou com algum modal de especulação ou de probabilidade no futuro. Então, vamos dar uma olhada nessas conjunções. Primeiramente temos He will look for a job when he graduates. Então, notem ali que a conjunção when está introduzindo a oração subordinada when he graduates e ela vem no presente. E a oração independente, he will look for a job, que está no futuro. Então, ele procurará por um emprego quando ele se graduar. Notem, então, que o tempo presente, na verdade, em português, ele se refere ao futuro do subjuntivo, quando ele se graduar. Bom, no segundo exemplo temos o seguinte, I'll feel happier after I'm employed. Então temos ali a conjunção after, após, depois. Eu me sentirei mais feliz depois que eu tiver um emprego, que eu conseguir um emprego. Em seguida temos as soon as, assim que. As soon as I get up in the morning, I'll call her. Então assim que eu me levantar de manhã, eu ligarei para ela. Então notem que por se tratar de uma oração subordinada, a ordem dela não faz diferença nenhuma, mas sempre a conjunção vai estar junto com o tempo no presente, independentemente se ela estiver na primeira parte ou na segunda parte da oração. Continuando, temos ali a conjunção until, até. She says that she will stay here until somebody comes and talks to her. Então ela diz, ou ela está dizendo que vai ficar aqui até que alguém venha e fale com ela. Em seguida temos a conjunção before, antes. Before you come, I'll send you a message with some instructions. Então, antes que você venha, eu enviarei uma mensagem com algumas instruções. Temos também ali a conjunção while, enquanto. I'm going to finish reading my book while you watch your stupid TV show. Então, eu vou terminar de ler meu livro enquanto você termina de ver o seu programa de TV. E por fim, temos ali a conjunção by the time. Muito cuidado porque a conjunção by the time, a gente não tem, na verdade, uma tradução específica, um equivalente para o português. A ideia é de um quando, mas na verdade é até o momento em que isso acontecer. Então ele tem a ideia de um quando, mas até esse momento em que algo acontecer. Por exemplo, by the time she gets the news, he will be living in another city. Então quando ela receber a notícia, ele estará morando em outra cidade. Então a ideia é, até o momento em que ela receba isso, ele já vai estar morando, né, em outra cidade. Bom, essas são as future time clauses. Então, são as conjunções que pedem a utilização desse tipo de oração subordinada, presente e futuro. E com isso, nós temos também agora um outro tipo de oração subordinada, que é uma adverbial condicional, que a gente chama de first conditional. O first conditional também compartilha da mesma estrutura. Então, ele vai trabalhar a conjunção if, o se, mais o presente, e a oração independente no futuro. Então vamos dar uma olhada como que ela funciona. If you keep driving like that, you'll have an accident. Então notem que a presença da conjunção if, se, mais a parte da oração no presente e a oração independente no futuro. Se você continuar dirigindo dessa forma, você terá um acidente ou vai acontecer um acidente. O principal uso do first conditional é para falar de causa e consequência. Então há uma causa no presente e uma consequência real possível no futuro. Então notem muito bem essa questão da função, porque alguns vestibulares têm cobrado exatamente essa questão da função. Qual que é a função do conditional, né? Qual que é a função da frase ali por trás do uso desse conditional. Vamos dar uma olhada no segundo exemplo. If it doesn't stop raining, I'm not going to Meg's party. Então, se não parar de chover, eu não irei para a festa da Meg. If we don't use water wisely, we may have none in the future. Se não usarmos água conscientemente, talvez não tenhamos nada no futuro. Então a ideia aqui é usar o presente e a segunda parte com will,
com going to ou com algum modal que vai indicar uma probabilidade. Pode ser o may, pode ser o might, pode ser o could, para indicar essa probabilidade no futuro. Vamos falar de algumas possíveis funções para esse first conditional. Todo first conditional está dentro de uma causa e uma consequência. Ele vai indicar uma causa e consequência. Mas dentro dessa causa e consequência, há sempre uma intenção mais sutil, não é, do autor da frase. Vamos dar uma olhada em algumas possibilidades. Bom, o primeiro exemplo. If you do that again, I'll call the police. Então, se você fizer isso novamente, eu chamarei a polícia. Há uma causa e uma possível consequência. Mas dentro disso, qual que é a intenção do autor? E aqui a intenção é de fazer uma ameaça. Então temos uma ideia de threat. Bom, no segundo exemplo temos o seguinte. I will buy you an ice cream if you behave. Então, eu comprarei um sorvete se você se comportar. E nesse caso aqui, dentro dessa causa e consequência, temos uma ideia de promessa. Você está fazendo uma promessa. Se isso acontecer, eu faço isso também. If you take the left fork, you'll end up in Dover. Então, se você pegar a esquerda, você chegará em Dover. Há também uma causa e uma consequência, mas dentro dessa causa e consequência estamos tratando de uma instrução. Então, ali a função é de instrução. If you have an aspirin, you'll feel better. Se você tomar uma aspirina, você vai se sentir melhor. Então, agora a ideia é de um conselho. Você está dando um conselho utilizando um first conditional. E por último temos I'll do the dishes if you like. Eu lavo a louça se você quiser. E aí você está oferecendo ajuda. Então a ideia ali é de offer. E por fim agora temos o uso do zero conditional. Zero conditional também é uma oração subordinada condicional. A diferença agora é que ela não vem no presente e futuro, mas as duas partes da oração no presente. E ela traz uma ideia de sempre algo que acontece, ou uma verdade imutável. O if, ele sempre vai ter o valor de quando, ou quando quer que. Então ele poderia ser trocado por when ou whenever. Por exemplo, if she works late, she gets really tired. Então, se ela trabalha até tarde, ela fica cansada. Ou seja, sempre que ela trabalha até tarde, ela fica cansada. Poderia ser trocado por when. Então, when she works late, she gets really tired. Ou whenever she works late, she gets really tired. Há a possibilidade também do zero conditional estar no passado. As duas partes da oração no passado e fazendo referência a algo que era comum acontecer no passado. Por exemplo, if it was cold, we went to bed early. Então, se fazia frio, a gente ia para a cama cedo. Então, essa ideia, a gente ia para a cama, você está falando de um hábito. Então, as duas partes da oração no passado têm a ideia de indicar um hábito no passado. Para hábito no passado, existe a estrutura do used to. Então, que eu costumava ou que era comum acontecer no passado. Por exemplo, when it was cold, we used to go to bed early. Então, quando fazia frio, costumávamos ou era comum a gente ir para a cama cedo. Vale a pena lembrar aqui que essa ideia de used to como hábito no passado também é possível a utilização de would. Lembrando que o would é uma modalidade, né, para indicar o futuro do pretérito, mas nesse caso ele indica no passado hábitos que eram comuns. Então, por exemplo, whenever it was cold, we would go to bed early. Então, quando quer que fizesse frio, ou sempre que fazia frio, nós íamos para a cama cedo. Então, a ideia do went, used to go ou would go é a mesma para indicar hábitos no passado. Bom, então é isso. Ficamos por aqui na aula de hoje e na aula 14 continuaremos com algumas outras orações condicionais. Espero ver vocês lá. Até mais!